Olá, é um prazer estarmos aqui mais uma vez para podermos falar mais um pouquinho sobre alfabetização e letramento na educação infantil. Olá, Dona Ivone, seja bem-vinda. Olá, Laís, tudo bem com você? Tudo bem, muito curiosa para o nosso bate-papo de hoje. Nossa, hoje nós vamos falar um assunto muito gostoso. Você citou alfabetização e letramento. Ótimo o assunto. Um assunto que gera muitas dúvidas nos pais e nos educadores. Então vamos lá, Ivone, por que muitos adolescentes chegam no ensino fundamental 2 e médio com tantas dificuldades na leitura e na escrita? Que os nossos alunos do Brasil chegam no terceiro ensino médio ou no 9º ano, quando param de estudar no 9º, somente alfabetizados, sem letramento praticamente nenhum. O que eu quero dizer com isso, quando eu falo alfabetizados, mas sem letramento? As crianças, os adolescentes, eles chegam no final do curso lendo mais, eles não contextualizam a imaginação, a pluralidade dessa cultura que deveria ser ótima de contextualização de textos, de argumentação, eles não têm. Então, é esse o grande problema do Brasil. Os alunos saem do ensino médio ou param de estudar no 9º ano sem argumentação, sem contextualização. E aí muitos pais perguntam, mas ele lê, ele escreve, por que não sabe? Esse é o grande problema. Ele não aprendeu na infância da maneira correta a sua alfabetização, que esse bate-papo, que é isso hoje. Na verdade, eles foram alfabetizados na norma tradicional. Muito tradicional. O que seria esse tradicional, para as pessoas entenderem, né? Antigamente, muitos anos atrás, as práticas pedagógicas eram leitura da letra que estava sendo dada em si e replica a cópia. Replica folhas. E olha lá, se não fosse cadernos, né? Muito treino. Muito treino da letrinha. Do código, da letra, mas não tinha contextualização de onde essa letra estava, de onde poderíamos brincar, tirar uma leitura, montar uma cena de brincadeiras para tirar dali um contexto. Esse é o grande problema, só treinos. E a gente observa que o material 1, 2, 3 e 9, Estratégia Educacional, ele já trabalha a alfabetização e o letramento de forma unida. Sim, nós desenvolvemos um material que é novo no mercado, esse que você citou, 1, 2, 3 e 9, Estratégia Educacional, onde nós alfabetizamos unindo a alfabetização, que são os códigos, as letras, o conhecer a leitura, mas todo esse processo da contextualização, que é o letramento. Eu posso até citar um exemplo que eu acho legal e a gente deixar essa página aqui para os nossos ouvintes, até dá para imprimir, a gente pode disponibilizar para as mães, a página 23. Vamos deixá-la para as mães imprimir e aplicar com os filhos depois, depois das dicas. Claro, vamos assistir um pouquinho? De como nós trabalhamos a página? Isso! Vamos sim, então vamos contextualizar um pouquinho na cena da aula, para que as pessoas possam entender como seria uma aula bem diferenciada. Acompanhe então a página 23. Você tem duas. Sim, a vogal O e a vogal U. Isso. Agora observe as figuras para ver quais delas começam com as vogais que estão na sua mão. Aquele lá é o pinguim. O pinguim nós ainda não aprendemos, não é, professora? Isso mesmo, Mili. Então não é a letra O. A ovelha, professora. Começa com qual letra? Com a letra O. Isso, com a vogal O. A ovelha.
Isso, Mili. E agora, Mili, com a vogal U? Com a vogal U? Esquilo? Não é, né, professora? Não. Porque ficaria muito estranho falar os quilos. Isso mesmo, Mili. Então não é. Não é. Logo abaixo está o urubu. Urubu começa com a letrinha U. Isso mesmo, Mili. Vai lá e coloque. Urubu! Muito bem, palmas para ela. Parabéns, Mili. Parabéns, Mili. Isso mesmo. Gostaram? Vocês puderam acompanhar um trechinho da aula 23 com a professora Liz. Ivone, observamos as crianças brincando no tapete. De que forma a alfabetização e o letramento está presente ali, nesta atividade? Você percebeu que a página do livro traz muitas figuras. E nessas figuras, a criança, o objetivo é que ele consiga descobrir com qual letra a figura começa. Tem ali consoantes e tem as vogais que eles estão trabalhando. Para contextualizar, a professora Liz leva para uma brincadeira no tapete, onde ela explora o nome da figura, a letra que inicia e também tem um número ali do lado, que eles estão explorando também este número, porque depois ainda vem um desafio nesta página, onde as crianças vão ter que assinalar quais são os números que somente aparecem as vogais. Então, olha que contextualização lúdica diferenciada. Brinca, explora a figura, explora a palavra da figura, explora o número, fazer o número. Quantas coisas estão sendo contextualizadas em uma única aula para ensinar as vogais. Esse é o diferencial da metodologia 1, 2, 3 e 9, Isso. estratégia educacional. A metodologia ela vem com muita contação de histórias, com muito diálogo e diálogos contínuos da aprendizagem, onde você leva um pensar e retorna daqui a pouco na aula aquele pensar pedagógico. E a criança ela vai ali criando uma estratégia de contextualização das figuras, do início, das letras que ela está aprendendo com aquelas que ela ainda não aprendeu, que são as consoantes. Aproveitando esse gancho, então as escolas devem trabalhar a alfabetização e letramento de forma separada ou unida? Unida, sempre unida, Laís. É isso que eu venho trazendo no 1, 2, 3 e 9. Porque até então, a maioria das escolas só trabalha a alfabetização. Não contextualiza, não envolve uma letra com a outra e com figuras. Tem que contextualizar para sair um letramento, uma pessoa com ideias de pensar, de contextualizar, de ser capaz de liderar uma opinião de um texto. E é isso que os pais buscam. Os pais buscam autonomia nos filhos, protagonismo, e o material prepara essas crianças para isso. Exatamente, porque uma criança hoje, para ser líder de mercado no seu futuro, né, ser protagonista, ser criativa, ela não fica se não for preparada. A gente, enquanto escola, nós temos que construir essa vida de protagonismo para a criança. Nós temos que dar condições da criatividade em cena de aula, em aula. Ali, a aula é um espetáculo do professor, né? Sim. Então, ele faz uma aula lúdica, gostosa, que a criança vai aprender a alfabetização e letramento junto. E dessa forma, Ivone, a gente consegue observar o interesse e a motivação das crianças em aprender. Quando elas percebem que as aulas são mais dinâmicas, mais interessantes, onde tem ali tanto a alfabetização quanto o letramento. A criança ela gosta de fazer parte da cena da aula. Aí está o diferencial. Toda aula que a criança contextualiza e vivencia a aula, ela aprende muito mais. É isso mesmo. Por que a educação infantil é a fase mais importante? Que na educação infantil é que você desperta o letramento.
Então, o professor tem que contar histórias, né? Mesmo que a criança não escreva, ele tem que contextualizar através de um desenho, que sejam os rabiscos das crianças. Os rabiscos têm uma história, cada traço da criança tem uma história, e contextualizar, explorar o que ele desenhou, onde está a letrinha que ele desenhou ali, onde está a cena que ele participou. Se ele é participativo, ele é protagonista daquela aula. E ali está acontecendo um letramento, está diferente de ser somente alfabetização, só mostra a letra. Não, a letra está envolvida numa história, num contar, numa opinião do aluno, num contexto familiar que ele trouxe para a escola, no brinquedo que ele trouxe. Então é na cena do dia, o professor tem que ir jogando e aproveitando tudo e traz para a aula. Legal. Vamos mostrar mais um trechinho da aula 23? Vamos lá. Vamos! Vocês perceberam que ficaram 3 figuras sem colocar letras? Sim. Quais foram? O pinguim, Pinguim, o trem, trem e a boca. E a boca. Porque elas não começam com vogais, e sim com consoantes. Esta é a consoante P. P de pinguim. Vou pedir para a Lari colocar no pinguim. Você coloca, Lari? sim, professora. Muito bem. P de pinguim. Certinho. Agora, eu vou pedir para o Luke colocar a letra B da boca, da figura boca. Aqui, Luke. B de boca. Essa, né, professora? Isso a boca. mesmo, Luke. Muito bem. E agora eu vou pedir para a Miri colocar a letra T da figura trem. Trem começa com a letra T. Aqui, Miri. Professora, eu coloco assim? Isso, assim. Assim, Pra professora? baixo. Isso, a pontinha dela pra baixo. Como? Essa pontinha aqui. Ah, pra baixo. sim. Isso. Ah, está bem, Assim mesmo. professora. E mostre o trem. O trem. Muito bem, Miri. Prontinho, professora. Isso mesmo. Só vamos colocar as vogais. Certo? Certo, Bem professora. combinado. Só as vogais. Muito O A, o E, o I, o O e o U. bem. Isso mesmo, Miri. Muito interessante esse trecho que nós acompanhamos. Deu para notar que a professora Liz estava trabalhando as vogais e acabou incluindo algumas consoantes. Qual a intenção da aula? Laís, a intenção foi de contextualizar, mostrar para a criança que além das vogais, logo ela já vai aprender as outras letrinhas do alfabeto, que são as consoantes. E ali a professora jogou em figuras, a boca, o trem e o pinguim, como nós observamos. E ela contextualizou o som inicial da fala, do trem. E a criança percebe ouvindo que não tem o som do A, do E, do I, do O e do U, que são as vogais. E com isso a criança já vai entendendo que as palavrinhas que ela estuda nem sempre vão começar com vogais. Então ela já começa a aprender a diferenciar início, quando é vogal e quando não é vogal, quando é uma consoante. A intenção era exatamente mostrar que existem outros contextos de início de palavras. Muito interessante. Os pais que estão acompanhando e gostando, a página 23 está dentro
do material 1, 2, 3 e Sim, 9. faz parte do livro 2, Laís. Crianças acima de 4 anos já podem usar este material. Como os pais podem avaliar a educação infantil dos seus filhos? Ele deve ter um diálogo muito aberto com a sua criança de diagnóstico. Como seria? Perguntar como foi a aula do dia. O que você aprendeu hoje? Aí a criança vai contar. Ah, hoje eu aprendi esta letrinha. E o que você fez? Se a criança falar, eu treinei 4, 5 folhas da letrinha, ele só está sendo alfabetizado. Se a criança falar, nossa, minha professora contou uma historinha, trouxe a figura que começa com essa letra, depois a gente fez uma brincadeira, foi tão gostoso, e ela vai ali contando o contexto. Ela tem argumento, ela tem contextualização, ela vai ter história para contar mais de meia hora para a família. Agora, se ela fala assim, eu fiz a letrinha, eu treinei, só treinou. Ou seja, é cópia. Cópia é só alfabetização, vai aprender a ler e escrever, mas não vai aprender a contextualizar. Não vai aprender aquilo que a família quer, a argumentar fatos, que é o mais importante para a vida. Laís, eu vou frisar novamente o que é o letramento, para ficar bem claro para quem está nos ouvindo. Na alfabetização, é muito importante trabalhar o letramento. O profissional que trabalha a alfabetização, ele tem que ter brincadeiras lúdicas, interessantes, materiais didáticos, ricos, em uma aula atraente. Porque se a aula atrai o aluno para o assunto, ele contextualiza, ele vivencia o momento, e isso é letramento. Percebe-se que toda essa parte lúdica de brincadeiras, histórias, músicas, tem dentro do material 1, 2, 3 e 9. Exatamente. Isso faz parte de um letramento de qualidade. Você usa, como você disse, músicas, histórias, contações de histórias lúdicas num tapete. Então pode ser oralidade, pode ser em cenas, fazendo cenas da história. Isso é trabalhar de uma forma lúdica, trazer materiais pedagógicos, trazer a história, trazer a música, a brincadeira, o dia a dia da criança, porque ele tem tantas histórias para contar, e essa história da criança dá para inserir dentro da alfabetização. Então, se não tiver material, fica a dica, insere o dia a dia do aluno, com recortes, com jornais, com sucata. A sucata é rica e dá para trabalhar tudo numa sala de aula de alfabetização. A alfabetização bem trabalhada com sucata, ela é muito bem trabalhada, essa parte que nós estamos falando de alfabetização e letramento. Ou seja, está trabalhando o letramento, o professor que trabalha com sucata, contextualizando. Muito interessante. Então, em casa, os pais conseguem também inserir a alfabetização e o letramento com coisas simples do dia a dia. Olha, Laís, essa ideia sua é perfeita, porque tem escolas que nós sabemos que, infelizmente, o professor não foi treinado para o letramento, ele foi treinado só para alfabetizar. O pai, percebendo que está faltando diálogo, história, música, contexto para sua criança, argumentos, ele pode pegar a aula, criar brinquedos pedagógicos, encenar a aula, fazer a aula de novo, brincando com a sua criança. Mas nós temos uma novidade para os pais. Em breve, o nosso material vai estar aí à venda. Pensando nessa estratégia que o pai não tem tempo para contextualizar e para brincar, nós criamos um material assim, de apoio escolar. Tanto pode ser usado para a família, apoiar a família no tempo que ele não tem. Porque a família trabalha muito e a gente sabe que hoje, muito mais do que os pais antigos, né? Eles trabalham mais fora de casa, porque antigamente nós tínhamos muitos pais que viviam da agricultura, então ainda tinha uma vivência dentro do lar. Hoje, com a tecnologia e com as cidades crescendo, né, a urbanização, os pais têm que sair fora, buscar serviços em outras cidades, chegam muito à noite e não há mais tempo para fazer esse contexto. Então, este material é um clique, né, Laís? Porque as videoaulas são perfeitas, são verdadeiras aulas lúdicas e criativas. E o nosso material, além de aula lúdica, como é a página 23, que a mãe recebe em casa, ele ainda traz o livro físico, traz a caixinha mágica, que nós podemos conversar um pouquinho sobre ela, traz esse alfabeto magnético com todas as letrinhas, que vem com uma luzinha, e os alunos aqui, eles podem
brincar de formar palavras. Então, esse material é um verdadeiro apoio familiar. É um material que leva facilidade, comodidade para as famílias. Muita comodidade. Falando em caixinha mágica, vamos assistir um trechinho da página 23? Vamos! E que tal irmos ao parquinho? Ah, vamos! Não, Lari, primeiro nós vamos guardar os brinquedos para depois irmos ao parquinho. A sala está bagunçada. Estou cansada. Não, vamos sim, Lari. Ah, professor. Não vamos, criança? Vamos! Então, vamos guardar. Vou pegar a caixa de guardar os brinquedos. Está aqui. Não quero. Vamos guardar? Vamos! Vou colocar aqui, ó. Rapidinho, Aqui, Lu. nós pegamos brinquedos. Ah, mas eu não quero guardar. Vamos, Lari. Depois Você nós vamos brincou. no parquinho. Temos que guardar tudo, Lari. Quero brincar, professor. Sim, vamos guardar. Depois nós vamos ao parquinho. Tudo bem. Ah, do lado de cá tem. Lari, Oi, professor. vamos guardar. Ajuda Vamos seus sim, amigos. Agora eu vou guardar, professor. Aí, Lari, ó, Olha, rapidinho, por eu te favor. ajudo. Conseguiram? Consegui. Já guardamos. Então, crianças, antes de irmos ao parquinho, eu deixei aqui na caixinha mágica uma palavrinha para mostrar para vocês o porquê que aconteceu isso. A Lari não estava muito disposta para guardar os brinquedos, não foi, Lari? Sim, professor, eu não queria. E os seus amiguinhos a incentivou a ajudar a guardar, porque você brincou, não foi assim? Nós brincamos todos juntos. Então, vou mostrar, crianças. Olhem aqui, A caixinha mágica. a caixinha mágica. Vocês podem, crianças, ajudar a abrir a caixinha e pegar a palavrinha. E assim que vocês pegarem a palavrinha, a caixinha mágica vai desaparecer. Que legal, professora, que a caixinha mágica vai desaparecer. O que está escrito, professor? Está escrito, Lari, ajudar. Ajudar? Isso mesmo, ajudar. E vocês viram o que vocês fizeram aqui? Ajudamos a catar os brinquedos, a Isso. guardar. Isso mesmo, Miri. Vocês juntos ajudaram a guardar todos os brinquedos. A palavra ajudar. Porque nós brincamos, não foi? Isso mesmo, Lari. Você entendeu, Lari? Agora sim. Brincou? Temos que guardar, não é? Sim. Professora. Muito bem. Então, os três brincaram juntos e guardaram. Foi rapidinho e não demorou nada. Sim, Foi ou não foi? professora. Foi. Foi, professora. Isso mesmo. Então, vocês entenderam a palavra ajudar? Acho Sim, que entendi, entendemos. professora. Você entendeu, Mili? E eu entendi, professora. Ajudar é quando estamos brincando e na hora de parar de brincar, todos temos que fazer a mesma coisa. Ajudar uns aos outros, guardar os brinquedos. Organizar a Isso mesmo, sala. Lari. Você entendeu, Luke? Entendi sim, professora. Muito bem. Brincamos, guardamos, ajudamos uns aos outros. E agora, vamos ajudar a guardar a caixa lá na prateleira para irmos ao parquinho? Vamos! Neste trechinho, podemos ver a estratégia educacional voltada ao trabalho tanto das habilidades emocionais quanto da alfabetização e do letramento. Laís, essa foi
uma iniciativa do nosso trabalho do 1, 2, 3 e 9, trazendo as habilidades socioemocionais para a sala de aula, que é um diferencial. Poucas crianças sabem trabalhar as suas emoções. E nesse contexto de quase nenhuma escola trabalhar, as crianças hoje têm muitos problemas, que a gente sempre percebe, crianças que choram, que estão tristes, que as mães falam que precisa de um psicólogo, precisa de uma psicopedagoga, e lógico que precisa mesmo se tem o problema, mas a escola consegue amenizar. Ela consegue melhorar essa vida da família sem procurar tanto auxílio extra se ela inserir nas aulas as habilidades socioemocionais. E a família também trabalhar com a escola, porque a família precisa trabalhar a habilidade socioemocional em casa. Esse material tem essa pegada, porque na brincadeira da Liz, o aluno depois leva a palavrinha e traz no contexto familiar uma história. Nesse contexto, ela trabalhou a palavra ajudar. Então, quando ela trouxe o ajudar nesse contexto, é para mostrar para as crianças o quanto é importante uma colaborar com a outra, seja no brincar, seja em ajudar a mamãe guardar uma roupinha na gaveta, seja compartilhar brinquedos de formas positivas, que as crianças não brigam, né? Então, vou aprender que se eu quero brincar, eu tenho que dividir com a minha amiga. Então, trabalha as habilidades socioemocionais e as crianças aprendem a lidar com as emoções. As emoções simples, as básicas que precisam ser trabalhadas na escola, que são elas: o amor, a alegria, a tristeza, a raiva, o medo e o afeto. E o afeto, Laís, isso mesmo, e o afeto. Então, essas 6 habilidades socioemocionais ajudam a criança a estruturar um pensamento de amizade, de companheirismo, de fraternidade, de solidariedade. Então, traz empatia para a criança. Trazendo empatia, as ações que ela participa são tranquilas, são mais amigáveis, e ela aprende, quando ela tem um problema, a ser mais sociável, a entender e aceitar o erro e mudar a sua opinião se necessário for. Então, traz empatia para o diálogo do contexto que ela está envolvida. Esta é uma estratégia que já está na BNCC. A BNCC vem cobrando muito isso das escolas. Eu entendo que a maioria vai começar a trabalhar para ajudar as famílias. Ivone, observando esses trechinhos, notamos que o material ele é bem completo, ele é rico, com as habilidades socioemocionais, alfabetização, letramento. O objetivo mesmo é preparar a criança ali para ser um adulto, um profissional crítico, participativo. Laís, e o mais importante também, que ainda eu quero passar mais um trechinho da brincadeira ali no tapete, para que os pais entendam como desenvolver o raciocínio lógico da criança através dos desafios que esse material traz para a gente. Vamos assistir o desafio? Claro! Qual é o primeiro número, Miri? Número 1. Um dedinho. Isso mesmo, número 1. Agora, Miri, você vai observar as figuras e procurar qual figura que está com o número 1. Número 1, esquilo, é número 2, 2 dedinhos. Ah, o abajur, professora. Isso mesmo. E agora, Miri, Oi, professora. o abajur começa com qual letra? Com a vogal A. Isso, com a vogal A. Então, coloque uma bolinha no número 1. Na primeira fileira, na segunda e na terceira. Número 1, Isso. número 1 Onde tiver o número 1, você coloque a e bolinha. número 1. Agora, Miri, qual é o próximo número? 2 dedinhos. Número 2, professora. Isso, 2 dedinhos. Número 2. E qual figura que está com o número 2? O urubu não é, a boca também não é. Ah, o esquilo, professora. Isso mesmo, esquilo. E esquilo começa com qual letra? A letra E. Isso, a vogal E. Então, vamos colocar
a bolinha onde aparece o número 2. Na primeira, na segunda e na terceira fileira. Primeira, na Isso. segunda e na terceira. Muito bem, Miri. Acabaram, professora, as minhas bolinhas. Agora é o Luke, né? Isso mesmo, é sua vez, Luke. Oba! Qual é o próximo número que está aparecendo, Luke? O 3, professora. Isso mesmo, Luke, o número 3. E agora, qual figura que está com o número 3? Deixa eu ver, professora. A igreja. Luke. Obrigado, Lari. Isso mesmo, a igreja. E começa com qual letra, Luke? Com a vogal I, professora. Isso, com a vogal I. Então, coloque a bolinha no número 3. Da primeira, da segunda e da terceira fileira. Isso. Nós estamos marcando os números Te ajudar, Luke. para ficar mais fácil Obrigado, Miri. De nada. na hora de responder a questão, o desafio. Nossa, o despertar do raciocínio lógico ficou bem claro, bem explícito nessa cena. Exatamente, o desafio ele foi preparado para desenvolver o raciocínio lógico. Tem muito desafio nesse material. Olha o interessante deste raciocínio lógico. Os números foram até de 1 a 9, além da Alice explorar na lousa como faz os números, ela explora também onde está o número. Então, um exemplo, o número 1 estava com vogal ou com consoante? E a criança no desafio, para 4 anos, não é fácil. Ele tem que pensar muito qual seria das 3 sequências que somente apareciam números com figuras de vogais. Está também, nesse sentido do alinhamento, despertando um raciocínio de sequência de onde estavam as vogais, quais eram as sequências que apareceram, os números e vogais. Então, tudo isso trouxe as habilidades da linguística, da contextualização e o desenvolvimento do raciocínio lógico em uma página. Quanta criatividade dentro deste material. Material muito rico, muito bem elaborado. Nas outras lives, nós falamos sobre outros assuntos Sim. interessantes. E os temas trabalhados aqui, eu tenho certeza que estão ajudando os pais em casa, outros educadores, famílias. Então eu vou pedir para que eles sigam o Instagram. Pode compartilhar com a gente? Com certeza, olha, como a Laís disse, nas outras lives que estão no YouTube, nós falamos muito sobre música, letramento, alfabetização. Os pais, a gente convida para que ouçam os vídeos que lá estão. Então, no canal do YouTube, 1, 2, 3 e 9. No Instagram, 1, 2, 3 e 9 também. Nós temos um objetivo, Laís. Ajudar as crianças do Brasil a melhorar a alfabetização para que o nosso Brasil tenha alfabetização e letramento. Este é o objetivo da nossa estratégia educacional. Objetivo e um diferencial único. Único. Vai fazer a diferença na vida das famílias. Aguardamos vocês na próxima live. Até Tchau, mais. tchau, até mais.